Eu sou a maior fã que já pisou na Terra de ir ver um filme sabendo o mínimo possível sobre ele. É o que eu tento fazer na maioria das vezes, e foi o que eu fiz com Obsession. Tudo que eu sabia era que algumas pessoas na internet estavam falando bem do filme, e eu vi alguma imagem também do personagem principal com um artefato na mão, que dava a entender que era alguma coisa sobre feitiço, sobre gostar de alguém, sobre não sei o que, sobre não sei o que lá. E talvez esse tal feitiço tenha sido pra mim, porque eu fiquei obcecada. Eu precisava degustar aquele filme. Traga o seu amor em 7 dias. No Degustando Filmes de hoje, a gente vai conhecer o Bear, que é um bosta, um covarde. Esse cara me deixou só o ódio, do início ao fim. Muito antes dele fazer qualquer coisa, dele fazer qualquer merda. Só o ódio. Ele trabalha numa loja de instrumentos musicais, acho que é isso. E ele é apaixonado por uma de suas amigas que trabalha ali junto com ele. Parece que eles se conhecem desde a época da escola, porque eles citam algumas coisas do passado. Ele tá apaixonado por essa amiga, que é a Nikki, mas ele nunca consegue falar pra ela. Ele ensaia o que falar, como falar, quando falar, mas ele nunca consegue, porque ele é um bosta. E aqui eu já tava me irritando, porque eu achei que esse cara, o Bear, ia ser aquele personagem que é pra gente ter empatia, pra gente ter pena, ai tadinho, como ele é um bostinha. Uma vibe 500 dias com ela, sabe? O cara é um bosta e a gente tem empatia por ele. E assim, até certo ponto, dá pra ter empatia por ele, porque é muito comum você tá nessa situação de ser colocado na friend zone, de você gostar de alguém e não ser correspondido. Só que a situação que ele tá ali no filme, ele se colocou ali sozinho. Ele gosta da mina, a mina só vê ele como amigo e ele não consegue falar pra ela o que sente, nem quando ela pergunta com todas as letras. Bear, você gosta de mim? Eu só como amigo, né? Porra, já tá me irritando de novo. Calma. Eu tô falando comigo mesma. Calma. Vai ficar tudo bem. O Bear tem uma gatinha, mas a gente só conhece ela quando ela já foi dessa pra uma melhor. Ele chega em casa, se depara com aquela situação, fica muito mal, começa a chorar e decide que vai ficar em casa, porque ele tinha combinado de sair com os amigos de trabalho, mas ele não quer mais, porque, né, ele tá de luto ali. Mas assim que a Nikki, que é a amiga que ele gosta, liga pra ele, ele já se convence a ir pro rolê mesmo assim. Ele nem conta que a gata morreu, ele só vai porque é muito nítido que ele só tá indo porque ele gosta muito da Nikki, né? Que ele quer ficar perto dela. Durante essa ligação, a Nikki comenta que o colar de cristal dela caiu no ralo. Então, antes de ir pro rolê, o Bert passa numa lojinha de coisas esotéricas e velas em formato de pica pra comprar um colar de cristal novo pra Nikki. Mas ele não curtiu nenhum colar que ele viu lá e acabou levando um artefato chamado One Wish Willow, ou salgueiro de um desejo. Pra quem não sabe inglês. Basicamente é um graveto que você quebra e faz um desejo. Durante o rolê, o Bear não participa muito das interações, das conversas com os amigos. Ele fica o tempo todo encarando a Nikki, nervoso e pensando, porque ele quer se declarar. Eu sei que o nome do filme e tudo que acontece no filme faz a gente pensar primeiramente na obsessão macabra, né? Só que mais do que apaixonado, o Bear, pra mim, é obcecado pela Nikki, porque ele quer tanto ficar com ela, ele quer tanto que ela goste dele, que parece que nada mais importa. Nem socializar com os amigos, nem um rolê, nem a morte da gata. Ele tenta se declarar pra ela durante o rolê, mas, né, ele é um bosta. Ele dá a carona pra ela ter em casa, pra tentar usar esse momento pra se declarar pra ela novamente, mas ele é um bosta. Ele fica sem coragem até de entregar o presente que ele comprou pra ela, porque ele é um bosta. Então a Nikki sai do carro, vai entrando pra casa e ele pega o negócio lá que ia ser o presente dela e abre e fala, vou usar essa merda aqui. Lá tava escrito que você só tem direito a um desejo. Ele quebra e fala, eu queria que a Nikki me amasse mais do que todo mundo. Então, instantaneamente, a Nikki, que tava entrando dentro de casa, volta pro carro e pergunta se o Bear não quer entrar com ela. E ela tá falando de um jeito meio estranho. Por que será, né, gente? Não sei ainda, a gente descobre depois. É como se ela estivesse num transe. Em alguns momentos ela sai desse transe. Então é muito estranho porque ela fica oscilando o jeito dela de falar, a personalidade dela ali, né? O Bear fala pra ela entrar pra casa porque parece que ela tá bêbada, então é melhor ela entrar. Mas ela acaba insistindo e chega um momento que ela fala que o pai dela tem câncer e ela tá mal por isso, ela não quer ficar sozinha. A partir daí a gente vê bem menos o rosto da Nikki. Tá sempre no escuro, fora do plano, desfocado, e isso é muito desconfortável. Risco sério de desenvolver ansiedade 3 ao assistir esse filme, beleza? Só que isso rende bons sustos. É um filme de terror de 2026 com bons sustos. É o paraíso. Lá na casa do Bear, a Nikki acaba indo pra cima dele, começa a beijar ele e no meio do beijo parece que ela
de novo acorda desse transe. Ela se assusta, o Ber se assusta, você se assusta. É muito estranho, mas aí eles relevam e vão dormir. No dia seguinte, quando o Ber... É difícil falar esse nome, né? No dia seguinte, quando o Ber acorda, ele encontra tipo um memorial da gata morta dele, que a Nick tinha feito. Eu particularmente achei um gesto muito romântico. Eu não entendi por que ele não gostou. Eles vão pro trabalho e quem trabalha com eles são os mesmos amigos do rolê da noite passada, que é o Ian e a Sarah, que é filha do dono da loja que eles trabalham. Trabalham uns 4 ali na loja juntos. O Ber começa a contar pro Ian tudo o que aconteceu na noite passada, que foi meio esquisito e não sei o que, mas ele também tava animado porque é a menina que ele gosta, foi pra casa dele, tentou beijar ele. E enquanto eles estão ali conversando, a gente vê a Nick no fundo, observando o tempo todo. E é como se ela realmente estivesse nesse transe de novo, porque ela tem que conversar com outras pessoas, ela tem que atender clientes, mas é como se ela não estivesse nem ouvindo o que as outras pessoas estão falando com ela. Ela só quer ficar olhando pro Ber o tempo todo. No final do expediente, a Nick vai pra casa dela normalmente, mas mais tarde ela bate na porta do Ber pra pedir desculpa por tudo que aconteceu na noite anterior e ela diz que foi daquele jeito por causa da dedadinha no MD. Crazy shit, bro. Crazy shit. Mas aí ela diz que, apesar de tudo, ela realmente gosta dele. Então, gente, eles vão viver um romance. Que história mais linda. Imagina contar pros filhos, no futuro, que o primeiro presente que a mamãe deu pro papai foi um altar da gata morta dele. Ai, gente, são histórias assim tão bonitas que a gente pensa, poxa, eu queria que essa história fosse minha. E aí tome sequência deles sendo um casal bonito, romântico, coisas fofas. Você achou que era um filme de terror, mas é um filme de romance. É uma comédia romântica. Depois que passou um tempo que eles já estão ali juntos, consolidados como um casal, eles estão no restaurante, tendo um jantar. Então o Ber recebe uma ligação do Ian e ele diz que ele descobriu que aquela história de que o pai da Nick tinha câncer, que ela falou na primeira vez que ela foi pra casa do Ber, era tudo mentira. O pai dela era saudável, crossfiteiro, rato de academia, marombeiro, e ela inventou aquilo só pra ir na casa dele. Olha que fofo, né, gente? Muito eu quando quero chamar a atenção do menino que eu gosto. Então o Ber decide questionar ela durante o jantar que eles estão tendo ali, por que que ela mentiu. E ela começa a surtar no meio do restaurante, todo mundo que tá ao redor vê. E eu amo o sorriso que ela faz, que é exatamente o sorriso da Pearl. Então ele tenta relevar, fala, não, tá bom, isso não importa, não ligo. E eles vão pra casa, vão dormir. No meio da noite, o Ber acorda, vê que a Nick não tá do lado dele na cama, e ela percebe que ela tava observando ele a dormir no canto escuro do quarto. E eu não sei o que tem de errado nisso, porque é exatamente o que eu faço quando eu durmo junto com meu namorado. Eu não entendi. E ela tem de novo um daqueles surtos de troca de personalidade que ela vai de 0 a 100 e de 100 a 0 muito rápido. E é muito agoniante porque você nunca sabe o que ela vai fazer em seguida, né? Se ela vai surtar, se ela vai chorar, se ela vai ficar de boa. E assim, é a clássica representação do relacionamento tóxico, né? Que você tem que ter muito cuidado em como você vai falar com a pessoa, porque você nunca sabe como ela vai reagir. Ela fala que te ama, mas se pá que não ama, não. Não sei, joguei no ar. Enfim, a Nick levou muito a sério quando falaram para ela nunca deixar os outros saberem qual seria o próximo passo dela. No dia seguinte, a Nick vai ficar em casa de folga e só o Ber vai ir trabalhar. Então ela faz o almoço dele e na hora que ele tá saindo, que ele vai sair, ele percebe que a porta tá toda colada com fita. Toda. E ela fala, amor, se a porta tiver com problema, não tiver dando pra você sair, então é melhor você ficar em casa, né? E ele tenta disfarçar, né? Não tem problema não. Fica aí, aproveita seu dia de folga. Tá bom? Tchau. E aí, meus amores, seguimores, do mesmo jeito que ela tá quando ela se despede dele, parada, sorrindo, virada pra porta, ela fica o dia todo, até ele voltar. Ela não moveu um músculo. Então, quando ele chega, ela tá toda cagada, mijada, vomitada. É desse tipo de filme que eu gosto. E eu esqueci de comentar que o almoço que a Nick tinha feito era com a carne de melhor qualidade de todos os tempos. Filezinho da gata morta do Ber. O Ian, que é o amigo que trabalha com eles lá na loja, vai dar uma festinha em casa. Rolezinho dos cria, rolezinho da tropa, do enguiça. A Nick e o Ber vão, só que a Nick tá ainda mais estranha e todas as interações com ela são muito desconfortáveis. Nós gosta é disso, porra. Nós gosta é disso. Eles estão jogando uma paradinha que parece um Jenga.
sabe? Só que com desafios. E aí, o Bear me faz o favor de sortear que ele tem que beijar a Sarah, que é a pessoa que tava na esquerda dele, né? Que é a menina que trabalha com eles lá na loja também. E aí, a Nick reage de uma forma que você fica meio sem saber o que ela vai fazer, mas ela basicamente tira a Sarah de perto dele e se coloca à esquerda do Bear, pra ele ter que beijar ela. E um pouquinho depois dessa cena, a Nick parece que ela acorda do transe de novo, momentaneamente, e ela se assusta muito, e ela fala, não sou eu, não sou eu, e ela pega uma das peças do jogo e começa a se bater. E o Bear lá, com aquela cara de bosta dele. As pessoas ficam encarando, assustadas, elas sabem que a Nick tá estranha pra caramba há muito tempo, mas ninguém faz nada pra ajudar também, né? Só ficam falando, ah, ela tá estranha, ah, tá esquisita, ai, que não sei o quê, mas ninguém ajuda, ninguém ajuda. No meio desses surtos da Nick, onde ela tem lapsos de sanidade e depois ela volta a ser a Nick que tá presa ali no desejo que o Bear fez, ela faz um reverse histórico. Aí não tem pra Juliano Floss, não tem pra Virgínia, não tem pra ninguém que faz dancinha de TikTok. E aí, no final de mais um dia normal na vida do nosso casal, eles vão dormir e no meio da noite, no meio da madrugada, o Bear recebe uma mensagem da Sarah, pedindo pra encontrar ele, que ela tem que falar alguma coisa com ele. Ele tenta sair devagarzinho, assim, pra não acordar a Nick, e aí ele ouve a Nick sussurrando, pedindo pro Bear matar ela. Aí o Bear vai responder ela e ela fala, não, fala baixo, porque a outra vai acordar. Eu não quero que ela acorde, só me mata, por favor. Aí o Bear pergunta, por que você acha tão ruim ficar comigo? E a Nick responde, eu nunca fiquei com você. Só que, gente, eu não sei se eu falei em algum momento desse vídeo, mas o Bear, ele é um bosta. Ele só deixa as coisas seguir como elas estão, por mais estranhas que elas estejam. Ele sabe que a Nick começou a agir de maneira estranha depois que ele fez o desejo. Ele sabe que não parece ser ela. Ele não tá feliz nesse relacionamento porque a Nick de verdade não ama ele. Mas ele não faz nada pra tentar mudar isso, porque ele é um bosta. E 2, ele realmente gosta dela, só que, porra, por isso que eu falei que o obcecado, na verdade, é ele, porque, cara, que amor é esse, que amores são esses, que você se aproveita da pessoa que você gosta. Até onde esse amor que ele diz que ele tem pela Nick é amor mesmo e não uma obsessão. Ela tá claramente sofrendo, ela não tem controle da situação e ele só deixa do jeito que tá. E só pra eu não esquecer, o Bear é um bosta. Então ele se encontra com a Sarah, os dois estão ali conversando no carro dela, mas a Nick vai atrás, gente. Só que agora a Nick já tá muito, muito acima. Ela não vai chegar ali sendo estranha. Ela vai chegar ali com um tijolo na mão, quebrando o vidro do carro e também usando ele pra quebrar a cabeça da Sarah. Então, beleza, depois que tudo aconteceu, a Nick ainda convence o Bear de ajudar ela a esconder o corpo da Sarah, ele tá meio em choque, então ela fala, pode deixar, meu amorzinho, eu faço aqui sozinho, tá bom? Vai lá pra casa, vai lá, que depois eu te encontro, tá bom? Então ele aproveita que tá sozinho e vai na lojinha lá de artefatos e compra mais 2 daquele salgueiro, porque ele quer tentar de alguma forma reverter o desejo. Ele não consegue fazer isso sozinho, porque você só tem direito a um desejo, então ele tenta, mas o graveto simplesmente não quebra. Em algum momento no filme, ele tinha até ligado pra um número de reclamação que tem pra tentar reclamar sobre o desejo dele, que tinha dado errado, e ele queria ver se tinha como reverter. E é muito engraçada essa cena, porque parece que ele tá falando com o próprio Tinhoso, o próprio Sete Pés. Eu realmente acho essa cena muito engraçada, assim, rindo de nervoso, né? Mas é engraçado como às vezes só eu acho graça das coisas, né? Eu tô no cinema e só eu tô rindo. Não tem ninguém mais rindo, só eu. Aí eu fico me perguntando se tá tudo bem. Realmente, se tá tudo bem mesmo. Não sei. Então ele vai até na casa do Ian, que é perto da casa dele, e fala, Ian, aconteceu isso, 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 isso e isso. Pede pro meu desejo ser revertido aí, porque o bagulho tá doido, né? O bagulho tá doido. Eu falei que era fé nas malucas, mas errei, porque eu não sou homem o suficiente pra assumir uma maluca. O Ian não acredita em nada que ele fala, né? Então ele pega o graveto e fala, ah, tá bom, eu quero $1 milhão. E começa a cair $1 milhão ali na casa dele, gênio da bola. Aí o Bear volta pra casa pensando, acho que a única coisa que eu posso fazer agora é pedir pra Nick fazer esse pedido pra reverter o meu pedido. Mas quando ele chega em casa, tá tudo um caos. O corpo da Sarah tá ali, tem um monte de vela. E a Nick surtada porque o Bear não ama ela e ameaçando se matar porque o Bear não ama ela o tanto quanto ela ama ele. Nesse momento, o Ian chega abrindo a porta da casa do Bear e falando, mano, caraca, tem $1 milhão na minha sala, mas não dá tempo nem dele terminar a frase, porque a Nick já
bota pra dormir. Então o Bert se tranca no banheiro e decide que ele vai tentar ir de arrasto. Porque quando ele tinha ligado lá, reclamando, né, ele descobriu que o jeito de quebrar o desejo dele era se ele não existisse mais. Só que, gente, vocês esqueceram que ele é um bosta? Então, assim, ele não consegue. Ele não consegue com a arma, então ele vai tentar com os comprimidos. Ele começa a tomar um monte, mas, gente, vocês esqueceram que ele é um bosta? Assim que ele termina de engolir, ele já começa a tentar vomitar aqueles comprimidos pra que não aconteça nada. Só que aí a gente ouve um barulho daquele graveto, o One Wish Willow, se quebrando. Ou seja, a Nick usou. Depois que ela usa, a gente vê o rosto do Bear mudando na hora. Finalmente, o Bear ama a Nick tanto quanto ela ama ele. Ele sai do banheiro, eles se encontram e fica aquela cena dos dois se olhando, um obcecado pelo outro. Só que ele não vomitou os comprimidos. O Bear morre nos braços da Nick, ela fica muito mal, ela começa a chorar muito, ela fica desesperada e ela fala, pô, se a pessoa que eu mais amo no mundo não tá aqui, eu também não quero tá. Então ela pega a arma, pronta pra ir de arrasta pro mesmo limbo que o Bear foi, só que aí ela acorda. Ela finalmente acorda do transe e se depara com aquele caos. Todo mundo morto ali na casa do Bear. E pra explicar isso pra polícia agora, hein? Pô, gostaram? Filme levinho, tranquilo, pra levar a família, pra todo mundo ver junto no cinema. E por que eu falo isso? Porque na sessão que eu fui tinha criança. O filme acabou com uma criança correndo na minha frente. Eu falei, caramba, caramba. Uma criança que parecia assim, até 10 anos. Vendo esse filme, que é mais 18. A indicação ali mais 18 não tinha nada a ver, não. Esses caras aí que classifica filme não sabe de nada, não. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Porque eu gostei muito desse filme. Eu fui assistir, assim, sabendo de quase nada. Falei, cara, eu preciso fazer um vídeo. Porque eu gostei muito desse filme. E esse é um filme... Por que entrou um bicho no meu quarto? Sai fora. Eu acho muito difícil alguém ver esse filme e não gostar. Se você não gostou, quero que você se foda. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal, beijo na bunda e até segunda ou outro dia qualquer. Nunca é segunda, não sei porque eu falo segunda.